Shalom, shalom, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos encerrar, né, a quarta semana da contagem do Homer. Hoje, 28º dia. Amanhã a gente começa mais uma semana, né? E só faltam 3 semanas agora pra gente encerrar a contagem e chegar em Pentecostes, né? Vivendo um novo tempo em Deus. E eu quero encerrar, queridos, essa parte da mídia falando acerca da verdade. Como eu tenho dito, né, esses vídeos é uma direção de Deus e ela não é para evangelismo, né? Embora eu sei que cada um que está ouvindo aí, está recebendo algo, está recebendo códigos, chaves, cada um recebe numa proporção, numa porção diferente, né? E o Senhor usa a palavra dele para aquilo que ele quer. Mas isso aqui é para a igreja, né? A igreja precisa ser alinhada. E com isso, queridos, eu não estou dizendo que a igreja está perdida, porque eu não tenho essa visão. Sim, eu tenho a visão de que tem muita coisa para ser consertada, a começar em mim. Mas a igreja continua sendo aquilo que o Senhor estabeleceu na terra, ainda que dentro dela tenha homens corruptos. Mas nós precisamos estar posicionados, queridos. Quando eu estava aqui, né, um pouquinho antes, geralmente eu venho aqui para fora, sento e dou uma lida, uma estudada, uma pesquisada, oro um pouquinho para começar o vídeo, né? E hoje pela manhã, né, agorinha, quando eu estava aqui orando, o Senhor me deu uma visão bem simples, sabe? Mas sabe quando a gente faz desenhos, né, para ensinar, para facilitar o entendimento? Eu sinto que muitas visões que o Senhor nos dá é para isso. É o Senhor nos ensinando, falando, deixa eu te explicar o que eu estou tentando falar aqui. E nessa visão eu vi uma corrida, pista de corrida, sabe? E uma pista livre e uma pista com obstáculos. Mas não era uma pista, tipo essas pistas redondinha com as faixas, não. Era uma pista como se fosse na terra e os obstáculos como se fosse montouro, sabe? E o Senhor ministrou algo no meu coração, de que nós não temos sido obstáculos para as trevas. As trevas têm fluído. Eu quero que você imagine isso. Uma corrida livre, ela é muito mais fácil. Uma corrida com obstáculo, ela é muito mais pesarosa, muito mais cansativa, muito mais difícil do chegar ao final. E nós, como igreja, nós deveríamos ser obstáculos para as trevas. Não, aqui você não vai passar, não. Aqui não vai ser tão fácil passar aqui, não. Mas a gente tem deixado pista livre, né? Muitas vezes por não fazermos nada e outras vezes por fazermos coisas que contribuem muito mais para as trevas do que para Deus. E por isso as trevas têm avançado com tanta força, né? E daí eu vejo pessoas dizendo, mas isso é normal, isso é o tempo do fim, vai ser assim mesmo, vai piorar, queridos. Vai piorar para o mundo. Nós estamos em Cristo. Nós precisamos continuar avançando. Eu não vou cansar de me dizer, porque eu estou aqui para despertar um povo. O Senhor não vem buscar uma igreja morta, uma noiva cansada, suja, adormecida. Ele vem para buscar uma noiva adornada, posicionada. Não importa se o que eu estou fazendo aqui vai alcançar 1 ou 1000. Mas o que importa é que quando o Senhor vier, eu esteja aqui cumprindo o meu propósito, você esteja aí cumprindo o seu propósito, e a gente esteja avançando como igreja. Não é porque nós vemos todos os indícios que é o tempo do fim, que agora então eu já fiz tudo, vou sentar numa balança, numa cadeira de balanço, e vou ficar aqui esperando, aguardando, meu amado, queridos. Essa visão é errada. Nós precisamos continuar combatendo o bom combate. Nós precisamos continuar avançando.
Nós precisamos continuar ganhando vidas, nós precisamos continuar despertando a igreja, despertando os irmãos que estão adormecidos. Aqueles que o amor esfriou, nós precisamos ser fogo para aquecer amor de quem já esfriou. Nós precisamos estar posicionados, queridos. Precisamos. Nós somos o corpo de Cristo na terra. E Cristo só avança na terra, não tem, queridos, como sua cabeça avançar. Cristo só avança através do corpo. E a mídia hoje, né, eu tenho falado essa semana da importância que tem sido a mídia. E agora eu quero trazer um alinhamento, né, para quem está aí na mídia. Queridos, a mídia, ela é algo muito tremendo, de longo alcance, mas ela é algo muito perigoso para a vaidade humana. Muito perigoso. Porque ela pode distorcer, ou ela pode mudar a motivação, ou ela pode sujar, contaminar a motivação do coração do homem. Toda a mídia dá dinheiro. E eu quero falar aqui com vocês bem abertamente. Ela dá dinheiro porque é um trabalho, queridos. Não dá um dinheiro porque é algo fácil. Quem está aí na mídia, eu estou falando de cristãos. Queridos, é muita guerra. É muita guerra. Né? Tenho passado tantas guerras nesses dias da contagem do Homer. Nenhuma outra contagem do Homer eu enfrentei tanta guerra como estou enfrentando agora. É muita guerra, é muita oposição das trevas. Por exemplo, né, se começar aí olhar os vídeos todos aí e começar a processar pessoas por falar isso ou aquilo outro, você que está aí assistindo está de boa, mas quem está aqui em evidência está correndo risco de ser processado, de ter que indenizar, até mesmo de ser preso, né? E isso tudo é muito sério. Mas e a mídia também, voltando, né, porque eu estava falando, ela paga, né? É uma mixaria. Nada do que eu faço ainda tem retorno financeiro. Mas o porquê que eu estou falando? Porque muitos, queridos, entram com a motivação certa. Entram com a motivação de, nossa, o Senhor está me dando algo e eu preciso derramar sobre pessoas. Mas quando vai entrando, muitos começam a se perder. E muitos começam a entrar na cultura da mídia. Lembra que eu tenho falado sobre cultura? Qual a cultura da mídia? E colocando aqui no âmbito geral, a cultura da mídia, eu já fiz até cursinhos para saber usar, queridos, os recursos, porque sou péssima, principalmente no Instagram. Eu sou péssima. Eu já tentei estudar, né, para saber como que funciona, o que eu faço, como fazer isso, como fazer aquilo, qual a finalidade, né? E se você começa a estudar, você vê que tem todas as formas de engajamento, de fazer Instagram. Estou falando de mídia, amém, queridos? Instagram, Facebook. Hoje o que está em auge é o TikTok, o YouTube, o próprio Google, de fazer crescer e se tornar parceiro para ter recurso. E daí isso vira uma loucura. Por que vira uma loucura, queridos? Porque muitos começam a se obrigar a lançar conteúdo. Eu preciso lançar conteúdo e eu preciso lançar conteúdo atrativo, porque senão eu não vou chegar àquilo que a mídia pede para eu ter retorno financeiro. E eu não estou criticando, queridos, o retorno financeiro, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Eu não estou criticando isso. Eu acho, inclusive, justo. As pessoas que estão aí na mídia, elas têm todas as necessidades que uma pessoa normal tem, né? Então, eu acho justo isso. Qual é o problema? É quando eu saio daquilo que Deus tem para fazer e eu entro dentro de uma cultura, dentro da força do meu braço. Queridos, presta atenção.
Todas as vezes que eu atuo na força do meu braço para ter recursos, eu estou me aliançando a Mamon. Todas as vezes. Isso seja na mídia, em qualquer lugar. Não, eu vou fazer isso porque eu quero ser... O meu foco é ser promovido. É errado ter uma promoção? Não. É errado você desejar uma promoção? Não. Não, não é. Mas é errado você estar disposto a tudo por causa da promoção. É errado você começar a colocar a sua força, colocar a sua posição para ser promovido. Eu vou contar um testemunho, eu acho que eu já contei aqui na mentoria, de uma filha ministerial, não vou falar o nome dela, mas se ela estiver assistindo, ela pode se manifestar. Ela estava fazendo direito. E teve um tempo, no meu discipulado, que eu tinha algumas pessoas fazendo direito. E daí, queridos, olha, faculdade de direito é um roubador de vida, né? Porque a pessoa chega no final da faculdade, ela surta. E surta porque a faculdade cobra muito, né? E daí, ela termina a faculdade e ela é o quê? Nada. Porque ela tem que fazer a OAB para passar. Porque se ela não passar, ela não é nada. Ela só tem um curso superior. E ninguém faz uma faculdade para não ser nada, né? E era algo assim, durante a caminhada, né, que eu aconselhava e não via resultado. E essa filha agora, isso agora já é bem recente, né, é do final do ano passado para cá, uma filha ministerial com muito problema, ela estava com muito problema, queridos, e estava no final da faculdade, né, prestando, estudando para a OAB, fazendo cursinho, aquela loucura, que quem já passou por isso sabe. E nós íamos ter um evento aqui na cidade, da igreja, né? Adorando em unidade, algo que a gente faz de tempo em tempo, a gente junta os filhos do Apéder Gregório, né, as igrejas, e a gente faz aí 7 horas de adoração. E daí a gente movimenta todas as igrejas, né, para estar adorando, dançando, louvando, momento de intercessão, e tem sido algo bem tremendo aqui. Inclusive a gente precisa fazer outro logo. E a gente estava bem na época desse adorando, então era ensaio de dança, era aquela correria de monta som, não sei o que, arruma igreja e guerra, né? E aquela coisa toda. E daí ela me falou, né, que ela estava estudando, porque se eu não me engano, eu não tenho bem certeza, mas se eu não me engano, uma semana depois ou 15 dias depois do adorando, seria a prova dela da OAB. E naqueles dias eu falei para ela assim, esquece sua prova da OAB. Vai servir ao Senhor. Tudo que você precisa para passar na prova já está dentro de você. Você já estudou. Você tem anos na faculdade. Já está tudo em você. Busca o Senhor, porque quem busca, quem coloca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. O Senhor vai acrescentar isso para você. Fique em paz. Vai servir ao Senhor. E ela, com muita dor, ela obedeceu, porque ela estava vivendo um processo de reconstrução da paternidade de Deus. E ela entendeu que aquilo era um caminho para esse processo. E ela foi e fez e deixou o estudo de lado e tudo. E viveu aquele momento, né? Ensaio intensivo, preparação de roupa e tudo aquilo que quem faz evento sabe disso, como é que funciona. Ficamos lá, né? O sábado, nesse adorando, nós não fizemos 7, nós fizemos 12 horas de adoração. Então foi bastante intenso. E ela foi e fez a prova. O que aconteceu, queridos? Não, ela não passou, ela reprovou. Ela reprovou. E o Senhor nos prova, sabe? Tô falando de mídia. E eu falei, vamos orar. O Senhor é Deus, vamos orar. Queridos, e teve uma liminar lá de uma questão, e orará, que eu não sei os termos técnicos, mas resumo. Isso foi, não sei se foi setembro do ano passado, outubro do ano passado, que aconteceu isso. E hoje ela já está com a carteirinha da OAB. Ela já... Ontem ela estava mandando vídeo da sala dela como advogada. Doutora. Então, as trevas sempre vai tentar, queridos, de uma forma muito sutil, nos enredar.
para nos tirar do propósito. E daí nós precisamos estar atentos a isso. E a mídia, ela faz isso. Eu até falei esses dias num vídeo que de vez em quando eu sumo, né? Eu sumo de tudo. Eu sumo de YouTube, o meu Instagram. Ah, meu Deus, eu tô com um projeto pro Instagram, Techuvá, sobre as tribos. E eu ainda não comecei a exercer esse projeto. E de tempos em tempos, queridos, eu sumo. Eu sumo. E por que eu faço isso? Porque eu preciso guardar o meu coração. Porque esses enredos das trevas é muito terrível. Eu procuro, esse ano mesmo, né? Tava quase nos dias da contagem do Homer e eu não tinha uma direção de Deus para fazer a contagem do Homer com vocês. Né? A contagem do Homer eu ia fazer. Mas eu não tinha uma direção de Deus. E eu falei, Deus, então eu tô entendendo que o Senhor não quer que eu faça. Não vou fazer, né? E daí, nos últimos minutos lá, o Senhor me deu uma direção, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu tô falando isso, queridos, não é porque eu sou melhor, não é isso. É porque o Senhor tem me dado uns alertas e eu tenho que entrar naquilo que o Senhor tá me alertando. Nós precisamos nos aliançar com a verdade. Se vocês notarem, eu tentei, tá? Eu fiz um vídeo que eu falei sobre isso, eu tentei, mas louva a Deus que isso não tá em mim. Eu não tenho esse negócio de curta, comente, mande pro irmão, mande aviãozinho para não sei quantas pessoas. Eu não faço isso, queridos. Sabe por que eu não faço? E eu nem tô dizendo que quem faz é errado. Ok? Em nome de Jesus, não pensa isso. Mas sabe por que eu não faço? Porque eu penso que o Senhor sabe quem precisa ouvir isso aqui. E Ele mesmo vai fazer com que isso aqui chegue. Simples assim. Eu não quero fazer na força do meu braço. E daí eu quero entrar nisso do comente, curte, compartilhe, mande. Muitos se perderam nisso, queridos. Por quê? Quanto mais engajamento, mais recurso. E muitos começaram com boas motivações. E se perderam no caminho. E o se perder não é porque a pessoa é ruim ou porque a pessoa é pecadora. O se perder é para todos. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. O se perder é, às vezes, falta de vigilância. O se perder, às vezes, é se encantar por algo. É se encantar. Isso aqui vai ter um alcance muito grande, eu vou ter um canal extremamente conhecido. Muitas pessoas serão alcançadas, queridos. Essa fama é ilusória e passageira. Sabe? Eu fico pensando que muitos, assim como houve a pandemia, e muitos pastores morreram e se perderam, e igrejas acabaram porque aquele líder não havia sido treinado para fazer algo, queridos. Aqui na cidade teve igrejas que fechou. Aqui na cidade teve igrejas que o pastor teve que ir trabalhar porque a única coisa que ele tinha era a igreja. E daí não tinha mais o que fazer, ele foi trabalhar e a pandemia acabou e ele não conseguiu mais voltar para o pastoreio. Ele não conseguiu mais voltar para o chamamento dele. E isso é muito sério, queridos. E isso acontece quando nós não temos uma aliança com a verdade. A pandemia para mim foi uma bênção. E eu não estou falando por causa disso aqui, mas foi na pandemia que o Senhor me deu várias estratégias e as coisas começaram a tomar uma outra direção, um outro rumo. Não estou falando das mortes. Eu estou falando do que aconteceu. Foi um dos períodos que mais o meu ministério cresceu, foi na pandemia. Mas por quê, queridos? Porque eu já estava sendo preparada para isso. Meu apóstolo já estava aí falando, olha, tomem cuidado. Olha, isso pode acontecer. Olha, vocês estão preparados para a igreja fechar e voltar para casa? Ele já estava nos treinando. Quando aconteceu, eu falei, opa, Deus, agora vamos pro plano B, né? Bora. As coisas têm que continuar acontecendo. E agora a gente está aí nessa guerra da mídia. Caiu, né? A PL caiu momentaneamente, mas não se iluda com isso, porque está sendo liberado a rodo para ganhar pessoas, para que seja aprovado, a rodo. Não se iluda. Em nome de Jesus, o Senhor pode permanecer. Se um povo se levantar para ser obstáculo dentro dessa corrida de Satanás, a gente pode vencer isso. Mas se o povo continuar na passividade, não.
E daí? E daí, se tudo isso aqui for quebrado, cortado, como é que vai ser o nosso proceder? Eu creio, queridos, que muitos irmãos verdadeiros, mas que se encantaram pela mídia, que estão em canais grandes, quando eles verem tudo quebrando, vai ter depressão, vai ter suicídio. Por quê, queridos? Porque firmaram a sua fé, firmaram a sua estrutura, firmaram os seus recursos numa cultura que não era a cultura de Deus. Queridos, e é tudo muito sutil. Eu já falei isso com vocês quando o presidente eleito venceu. Eu estava dentro de um ônibus indo para casa da minha filha. E naquele momento eu tive uma crise. Naquele momento eu falei, Deus, e agora como é que vai ser? As finanças vão começar a travar, as pessoas vão começar a ficar desempregadas. Como é que vai ser isso, Senhor? Foram uns segundos assim de... E na hora eu falei, para, Andréia, para. A sua provisão, a sua vida, o seu ministério. Porque eu comecei a pensar, as igrejas fechando e, né? Eu falei, tudo vem do Senhor. Você não está firmada nisso. Você não depende de governo. E daí eu fui orar, fui me arrepender por ter colocado por alguns segundos a minha confiança no homem. Sabe? Porque é tudo muito sutil, queridos. É tudo muito sutil. Hoje o canal aqui passou de 1000 pessoas. E eu vou falar algo que eu tenho um hábito com o Senhor. Todas as vezes que alguém começa a seguir o canal, que eu vejo que aumentou a quantidade, eu faço um altar de gratidão ao Senhor. Todas as vezes. Todas as vezes, queridos. Eu oro e falo, Deus, obrigada. O Senhor está levando. Senhor, eu não quero nada que não seja teu para mim. Obrigada, Senhor. O Senhor trouxe mais um. Obrigada. Que o Senhor abençoe essa pessoa. Que eu seja bênção na vida dela. Queridos, é muito... Eu quero que vocês olhem a igreja de Atos. O que o povo fazia? O povo tinha tudo em comum, eles estavam dispostos a entregar tudo, eles tinham uma vida de comunhão. E o Senhor acrescentava, queridos, sempre vai ter a parte do homem e a parte de Deus. Vamos lá, Josué. Tenho falado isso, vocês vão me ouvir falando não sei por quanto tempo, enquanto Deus estiver ministrando no meu coração. Josué, seja forte e corajoso. Essa é a sua parte. Se você tiver força e coragem, eu faço você herdar a terra. Olha que tremendo. A parte de Josué, dentro dessa aliança, era ser forte e corajoso. Não era para Josué ficar prostrado, Deus me dá força, Deus me dá coragem. Não, seja forte, seja corajoso. E daí, você sendo assim, eu vou fazer você herdar a terra. Olha que tremendo. A parte da igreja de Atos. Tem a comunhão, tem a vida, tem a unidade, tem a alegria, tem o compartilhar, o partir o pão, o estar junto. E eu acrescento. Aqueles que têm que ser salvos. Entende, queridos? Então, mídia, o que eu creio que seja a nossa parte? Viver a verdade. Viver a verdade. Vamos lá. Olha que tremendo. Cadê? Aqui. 2 João, versículo 4. Olha que tremendo isso aqui. Muito me alegro de achar por alguns dos teus filhos... Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade. Assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então, aqui nessa carta de 2 João, existe uma alegria, porque tem alguns que estão andando na verdade, segundo o mandamento do Pai. Então, qual é a verdade que eu tenho que andar? Segundo os mandamentos da palavra. Queridos, é isso. O meu papel não é, eu preciso fazer o canal crescer, eu preciso fazer o Insta crescer, eu preciso fazer o Face crescer. Porque, queridos, deixa eu falar, existem muitas vozes aí, muitas pessoas pregando. E nem todo mundo vai ser ministrado por aquilo que eu estou falando. Simples assim. Tem pessoas que serão ativadas, liberadas, ministradas por outro irmão. Então vamos fazer a nossa parte de ter uma aliança com a verdade, de ser obstáculo para as trevas, porque a verdade é impedimento para as trevas avançar, queridos, porque as trevas é mentira. Vamos fazer a nossa parte e deixar que Deus faça a parte dele.
Daí Deus vai trazer aqui quem é daqui, vai levar para o B quem é do B, vai levar do C quem é do C. O Senhor não perdeu o controle. Eu não preciso me desesperar. Eu não preciso, queridos, começar uma live e demorar 2 horas para começar a falar porque precisa dar uma quantidade de pessoas. Eu não preciso disso. Eu não preciso somente liberar conteúdo se tiver quantidade de pessoas. Eu não preciso disso. Entende? Porque uma alma vale mais do que tudo. Uma alma. E eu não posso perder o foco dessa verdade, queridos. E daí aqui eu tô falando da mídia, né? Telecomunicação, mas eu quero falar mídia como propagação do evangelho, como mídia igreja. Sabe? Igrejas que quando tem 100 pessoas, o culto é uau. Daí quando vai o culto lá que tem 5, o pastor só bate em quem não tá, porque as pessoas não honram, não respeitam, não vêm para a igreja. O culto não é para Deus, queridos. Então, se o culto é para Deus, eu tá 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas ou 2 pessoas, o culto continua sendo para Deus. Sabe? E eu vou para Deus e falo, Deus, esse culto aqui é para fazer mesmo, porque o povo não tá vindo. Faz parte do teu projeto para esse desenho da igreja? Faz parte do teu propósito? Se faz parte, Senhor, é só para essas pessoas mesmo ou tá tendo um impedimento espiritual? Como que eu devo proceder? O que eu tenho que fazer aqui nessa... Que eles vão voltar lá para Manoá, quando ele foi criar Sansão? Envia um anjo de novo. Me ensina o que eu tenho que fazer aqui, porque eu não quero errar. Então, Senhor, olha, o que eu tenho que fazer aqui? Se isso aqui, se esse formato aqui não é o projeto que o Senhor tem para nós, me mostra que eu paro com isso aqui na hora. Mas nós estamos numa outra cultura, queridos. E daí a gente não quer mudar, a gente quer permanecer por causa da vaidade pessoal, porque as igrejas têm que ser assim, porque a mídia tem que ser assim. Queridos, nós precisamos ter uma aliança com a verdade. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Está disposto a mudar formatos por causa do Senhor. Nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar não é o meu reino, queridos. Não é o meu reino. Sabe? Eu não posso ficar propagando mídia, propagando a minha igreja, propagando os meus cultos, propagando o meu canal, propagando o meu Instagram como se ele fosse a última bolacha do pacote. Como se só nele tivesse salvação. Nós criticamos seitas e heresias que fazem isso e fazemos isso, queridos. Colocamos uma mídia muito bonita. Queridos, quantos ministros eu já atendi, líderes de igreja com um monte de problema desistido, cansada, igreja com problema. Mas aí você vai lá olhar as fotos, é aquela pessoa chorando, mão levantada, uma máscara. Sabe, aqui na minha cidade tem uma igreja que já foi a igreja da vez, né? Não sei se na sua cidade tem isso, mas aqui tem. Agora a igreja da vez é outra. Então, assim, toda a igreja da vez enche, de repente esvazia, e daí vai para outra igreja da vez, né? E eu espero em nome de Jesus que essa igreja permaneça, porque, assim, nunca fui lá, não conheço, mas durante a paralisação geral aí, eu conheci a pastora de lá e, assim, me pareceu uma mulher muito íntegra, sabe? Uma mulher muito de Deus. Mas tem uma igreja aqui, que foi a igreja da vez, e que daí fica bombando a mídia, né? E posta, e a campanha disso, e não sei o que daquilo, e daí posta o povo chorando. Por quê? Porque quer mostrar que Deus está agindo ali. E daí agora, não é mais a igreja da vez. E a estrutura da igreja é top. Eu sou apaixonada na estrutura prédio daquela igreja. Muito top. Mas a igreja está vazia. Então, a mídia continua, mas daí agora a mídia é do altar, é de quem está pregando, é da mesa, é da decoração. Por quê? Porque não dá para mostrar ao povo. Queridos, até onde o nosso coração vai estar corrompido dessa forma? Até onde? Queridos, eu faço questão de falar.
Gente, eu não tenho prédio de igreja, a gente congrega aqui na minha casa, ali no cantinho, aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Tá vendo esse quadro? Isso aqui é uma estante, tem uma parede. Do lado dessa parede tem uma varanda, é ali que a gente congrega. Quer dizer, é a continuidade dessa varanda aqui. É ali que a gente congrega. Congrega em quantas pessoas? 12, 15 por culto. Pretendo abrir um prédio? Sim, se Deus me der essa direção, porque abrir prédio não é só ir lá alugar um lugar, tem que comprar, tem que ter estrutura. E eu ainda não tenho condição de ter essa estrutura. Simples assim, queridos. Eu não quero transparecer uma coisa que não é verdadeira. Tem sinais aqui? Tem cura? Tem. Tem manifestação, tem um povo que está se levantando em fidelidade. Acabei de contar o testemunho de uma filha daqui da casa. Tem. A igreja é um ajuntamento de pessoas. Não é uma quantidade. Sabe? Nós precisamos sair da mentira e do engano, queridos. Sair desses extremos que a cultura deste mundo nos colocou. E ter uma aliança com a verdade. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade, queridos? A verdade não é somente um sentimento. A verdade está ligada a uma pessoa. E olha que legal, no original, eu até anotei aqui, ó. Uma das coisas que fala acerca da verdade é sinceridade de mente. Quer dizer, não é só o que eu falo. É ter uma mente sincera. É um alinhamento. Aqui é verdadeiro, então eu libero para cá. Livre de paixão, livre daquele fogo, daquela coisa momentânea. Pretensão. Livre de simulação. Livre de falsidade ou de engano. Isso é verdade. E a mídia cristã deveria estar respaldada, embasada nisso. Sabe? Porque eu não preciso propagar a minha igreja para eu crescer. O evangelho continua sendo acerca de Jesus, queridos. Acerca da pessoa de Cristo. E eu falo aqui na igreja, né? Se o Senhor tem um prédio para nós, eu creio que tenho, por algumas coisas que têm acontecido, mas se o Senhor tem um prédio para nós, Ele vai fazer. Ele vai, no tempo certo, vai dar bom. Se Ele não tem, eu fico aqui de boa. Não sei se as ovelhas, se os filhos vão aguentar. Agora nós precisamos parar. Quem de nós, queridos, eu já fiz isso, tá? Perdão, Deus. De passar e falar assim, a igrejinha ali. Por quê? Porque é um pontinho com poucas pessoas, a igrejinha ali. Como se aquilo não tivesse significado no mundo espiritual. Eu já fiz isso no meu tempo de religiosidade. Não tem igrejinha, queridos. É a igreja. É a igreja de Jesus. Aquela igrejinha tá lá batalhando com as suas 5, 6 pessoas, porque aqui eu já vi várias vezes igrejas pontinho aberto assim, né? Com cadeira e uma caixa de som. Com 5 pessoas congregando. E já fui pregar a igreja assim. Mas aquele pastor tá lá botando com as 5 pessoas. E se ele tem 5 pessoas é porque o que ele tem condição de pastorear. E se todos nós aqui tivéssemos condições de pastorear 5 pessoas, o Brasil já seria diferente. Nós precisamos nos aliançar com a verdade. Qual canal que tem peso e significado? É aquele que tem não sei quantos mil seguidores. Queridos, isso é muito sério, a gente vai prestar conta. A gente está aqui com 1000 e alguma coisa, acho que 1040. Eu vou prestar conta de cada ensino que está saindo aqui, que essas 1040 pessoas estão recebendo. Eu vou prestar conta disso. Você acha que isso não estremece por dentro? Então, o canal significativo, o Instagram significativo, a igreja significativa, é aquela que está aliançado com a verdade. Independente da quantidade de pessoas. Com a verdade. E daí não é com a minha verdade, queridos. Vamos voltar aqui? Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade.
assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então, é uma verdade que caminha de acordo com o mandamento que eu recebi do Pai. Olha João, capítulo 3, versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Isso é a verdade. Traz para a luz, obras são manifestas porque essas obras são construídas em Deus. Em Deus. E não tem como construir nada em Deus, queridos, presta atenção, não tem como construir nada em Deus se não for de acordo com os seus mandamentos. Ah, mas esse texto dá a entender, queridos, vamos parar de viajar na maionese. Sabe? Tem tido muito modismo. Temas. Esses dias eu falei, eu acho que foi na mentoria também. Eu acho que foi semana passada na mentoria. A gente se apega a muita coisa. Por exemplo, palavras da hora agora, né? Vamos fazer uma ativação profética. Vamos fazer alinhamento. Eu até tenho uma live aí no canal, que foi ao vivo, que eu falei um pouco acerca disso. Queridos, na verdade, isso é uma palavra nova para mostrar algo que já acontecia. Diante de Deus não tem nada novo debaixo do céu, queridos. A gente tem que parar de modismo para tentar atrair pessoas e voltar à prática do verdadeiro evangelho. A prática da verdade. E se tiver que crescer, o Senhor vai fazer crescer. Simples assim. E se você foi chamado para ser líder de 30, se alegre. Você foi chamado. E se você foi chamado para ser líder de 100, baixa a bola. Você não é maior do que aquele que foi chamado para ser líder de 30. A nossa grandeza não está em quantidade e tamanho. A nossa grandeza está em quanto eu obedeço e cumpro aquilo que o Senhor determinou para minha vida. Simples assim. Daí tem um monte de gente que foi chamado para ser líder de 30, e isso é nobre, mas está morrendo frustrado, estressado, depressivo. Por quê? Porque se compara ao líder de 100 e quer usar as técnicas do líder de 100 e quer fazer daquele jeito porque tem que crescer também. Queridos. E daí eu fico pensando, o que Jesus vai fazer? Quais serão... Qual será o protocolo usado por ele para dizer assim, hein, eu não te conheço. Eu vou falar qual é o protocolo que eu acho, tá? Eu acho, de acordo com o Salmo, perdão, de acordo com o Salmo 139, eu acho que tem um livro a meu respeito. E daí tá assim, lá, o livro, né? Andréia vai nascer no dia 2/7/75, filha de Dionísio e de Antônia, uma costureira e um metalúrgico. Eles vão para Rondônia. E a Andréia foi chamada para isso. Só que daí, a Andréia vem pra cá, né? E ela até sente um impulso para fazer algo. Mas aquele algo não é atrativo. Não tá bombando, não tá na mídia. Então eu vou fazer outra coisa. Porque hoje tem técnicas. Eu estudo, eu aprendo e eu faço. E daí dentro desse fazer, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Então tá tudo certo. Uau, top! Andréia é grande no reino dos céus. Chega o último dia, vou lá me apresentar diante do Pai. Daí o Senhor vai lá pegar meu livro, meu original, né? Nossa, que dizia que você ia limpar a igreja. E a igreja era uma igreja de 30 pessoas. Mas agora eu tô olhando para você e tô vendo que tu é pastora. Não, isso aqui não tá no meu desenho, não. Não, isso aqui não tá no projeto original, não. De onde você tirou esse pastor aí? Mas, Senhor, calma lá. Olha tudo que eu fiz. Eu tinha um canal de 20 mil pessoas, Senhor. Dentro desse canal, eu expulsei demônio, eu curei enfermos. Nossa, eu fui top das galáxias. Você vai falar, legal. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. A cara e o crachá não bate.
Eu te formei para algo. E você não aceitou o que eu tinha para você. Essa é a visão, esse é o protocolo que eu imagino que Jesus vai usar. Se é esse mesmo, eu não sei. Mas eu penso que é daqui para ser mais duro, queridos, porque não vai ser um protocolo simples para o Senhor dizer apartai-vos. E daí tem um texto bem conhecido, né? Que está lá em João 4. Mas a hora vem agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, o Senhor está à procura daqueles que adoram a Ele em verdade, ou com a verdade, sendo verdadeiro. Aqueles que o Senhor olha e fala, opa, esse aí é de verdade. Na mídia ele é essa pessoa, em casa ele é essa pessoa, na igreja ele é essa pessoa, e nas regiões celestiais ele também é essa pessoa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, que você seja um obstáculo para as trevas, sabe? Que você seja aquele que fale assim, olha, a cultura diz isso. E eu tenho que fazer isso diante dessa cultura mídia. Mas eu não vou fazer. E eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes o coração da gente pende para fazer. Você acha que eu nunca tive vontade? Queridos, quando... Porque todo canal que está em crescimento... Eu estou falando aqui exclusivamente do YouTube porque aqui é onde a gente está, tá? Pelo YouTube tem que ter no mínimo 1.000 inscritos. Queridos, quando vai chegando em 800... Você se alegra porque cresceu? E vai dando um negócio assim, sabe? E dá muita vontade de fazer. E eu tô falando isso expondo mesmo. Porque eu quero que você entenda que você ser atacado não é pecado. Você, a cultura desse mundo vir para te seduzir não é pecado. Mas você cair no engano, você cair nessa sedução, você viver essa cultura, daí já muda de figura. E por muitas vezes eu sumi do canal, não fiz vídeo, não fiz nada. Porque eu falava, Deus, eu não aceito. Eu não aceito que minha motivação se perca. Senhor, preserva o meu coração. Preserva o meu coração, porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se dentro desse ganhar o mundo ele perder a sua alma? De que adianta ser expressivo nessa terra e não ser expressivo no céu? Não adianta. E eu não quero viver isso. E eu quero ser um obstáculo para as trevas. E eu quero levantar outros obstáculos. De falar, eu também não vou viver isso, não. De se você está vivendo, ir para um tempo de arrependimento. Sabe, para um tempo de conserto. Se necessário for, para tudo. Passa um tempo aí. Longe de tudo. Longe, longe. Longe de Instagram, longe de Facebook. Longe de fotos e fotos e fotos de cultos com pessoas de mão levantada e chorando e ajoelhada. Querido, isso é terrível. Terrível. Sabe, a pessoa está lá no momento de adoração, ela não está no momento de outdoor. Tá, mas vamos parar com isso. Pare com tudo. Vá para um tempo de arrependimento por ter feito na força do seu braço. Vá para um tempo de choro diante do Senhor. Vá para um tempo de conserto. E daí, Deus, o que o Senhor tem? Porque eu não estou dizendo que a mídia é errada, queridos. Mas eu estou dizendo que não somente o que eu falo tem que ser certo, mas a minha motivação, o meu desejo tem que ser verdadeiro. Eu tenho que estar alinhado, eu tenho que ser de verdade. Que você decida ter uma aliança com a verdade. Sabe? E agora também levando para outro lado, para a gente já terminar, que já tem 44 minutos que a gente está aqui. Se a mídia te obrigar a falar coisas que estão fora da palavra, decida sair da mídia. Tenha uma aliança com a verdade. Não se corrompa, não se perca. Queridos, tudo aqui na terra é muito passageiro. Ainda que você viva 100 anos aqui na terra, esses 100 anos aqui na terra é nada diante da eternidade.
Só que tem um detalhe. O que você vive aqui na Terra determina a sua eternidade. Então viva fundamentado, desejoso. Sabe, uma vez eu escutei uma ministração do pastor José Rodrigues, do Ouvir e Crer, muitos anos atrás, ele veio aqui em Ariquemes, e ele disse assim que ele tem um discurso pronto para chegar no céu. E o discurso é assim: Senhor, olha, eu tentei. Se eu não conseguir, dê misericórdia de mim, porque eu tentei. Então, no mínimo, se esforce, porque o reino de Deus é tomado por esforço. No mínimo, se esforce para ser natural, para ser verdadeiro, para deixar Deus, faça a sua parte, deixa Deus fazer a dele, não entre naquilo que não é para você entrar. E o Senhor continua sendo Deus que acrescenta aqueles que devem ser salvos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor guarde sua vida, guarde seu coração, que você seja ministrado, que essa semente não seja roubada por Satanás e que você se levante como um obstáculo para as trevas, com uma aliança com a verdade. A gente se vê amanhã para começar mais uma semana da contagem do homem. Deus te abençoe. Shalom, shalom, queridos.